Olha, hoje nós vamos falar sobre uma doença que atinge 2 milhões de brasileiros e metade dessas pessoas, 1 milhão de pessoas, nunca teve um diagnóstico e por isso mesmo nunca iniciou o tratamento. É uma doença que se manifesta com comportamentos antissociais e que pode ser agravadas por outros componentes e até esses pacientes podem se tornar até pessoas violentas e a gente vai ver na reportagem do Marcelo Fontinelli. A esquizofrenia assusta a sociedade. Ela é uma doença mental que começa geralmente no fim da adolescência e início da vida adulta. Ela não tem cura, é crônica, mas pode ser tratada. Nas ruas, as pessoas não têm conhecimento profundo sobre o problema, mas algumas delas garantem que conseguem identificar um paciente com esquizofrenia. A pessoa fica alterada, fica com alucinações. Creio que seja assim, né? Hoje, na nossa sociedade, a gente convive com pessoas que aparentemente não apresentam esse tipo de doença. Mas, normalmente, o comportamento em si diz muito da pessoa, né? Os períodos de melhoria da doença são chamados pelos especialistas de remissão. E quando os sintomas são mais intensos, esses são chamados de surtos. O esquizofrênico pode apresentar delírios, alucinações, pensamento desorganizado, não aparentar emoções e nem alterar expressões faciais. Nas crises podem aparecer graves consequências, como as registradas na imprensa. No ano passado, um jovem de 22 anos, Wilton Costa da Silva, foi preso acusado de matar 2 agricultoras a machadadas. Os familiares confirmaram que ele sofre de esquizofrenia. Há 2 meses, um homem, identificado como Franklin de Oliveira Castelo, foi espancado até a morte por um pai de uma suposta vítima de estupro. Segundo a família do homem que morreu, ele também era esquizofrênico. Não existem exames laboratoriais que identifiquem o problema. Essa é uma das dificuldades do diagnóstico da doença. O tratamento é feito com medicamentos e terapia psicossocial. Em alguns casos, a hospitalização é necessária. Vamos saber mais, sobre essa doença que ainda é obscura para 1 milhão de brasileiros que não têm o diagnóstico e, portanto, não iniciaram esse tratamento. E um número mais geral, no mundo são 29 milhões de pessoas que sofrem de esquizofrenia. Doutor Samuel, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectador. Doutor Samuel é médico psiquiatra. Doutor Samuel, não existem exames para o diagnóstico. No entanto, 1 hora de conversa com o médico psiquiatra, ele consegue identificar no paciente, pela conversa, se ele é ou não portador dessa doença. Certamente. O diagnóstico da esquizofrenia ele é clínico. Ele é feito pela avaliação clínica através de sintomas e através de sinais que são identificados pelo médico psiquiatra e, obviamente, vai poder fazer esse diagnóstico de uma forma mais precisa. E aí vem justamente com todos esses sintomas que o Marcelo colocou aí na reportagem. Exato. A esquizofrenia é uma doença de gente jovem, ela inicia na adolescência. Normalmente no homem, ela inicia um pouco mais precoce, na mulher talvez um pouco mais tardio, mas ela, por volta dos 15, 20 anos, é a fase em que tem a maior incidência do início da doença. É uma doença que ela começa, não é tão aguda, né? Às vezes ela pode até ser aguda com um surto psicótico, mas muitas vezes ela é gradual, ela é aos poucos. E por isso os pais talvez tenham muita dificuldade, o próprio paciente, em identificar. É isso aí. Então, nem sempre ela vai aparecer com esses sintomas positivos, de alucinações, de agressividade. Às vezes ela começa com isolamento, com estranheza, com medo. Então, são vários sintomas de distanciamento afetivo. Então, esses sintomas, muitas vezes, eles não são tão valorizados. Daí, o que acontece de uma boa parte das pessoas que têm a doença demorar para receber o diagnóstico. Um telespectador liga aqui e diz que tem uma prima com esquizofrenia e a pessoa que ela mais agride e estranha é a própria mãe. Por que isso acontece? Isso é muito comum, mas, na verdade, não é necessariamente a mãe, mas o cuidador. É a pessoa que está mais próxima e normalmente é a pessoa que não revida. Então, normalmente os seus ataques de raiva, seus ataques emocionais, eles tendem a ser descarregados nessa pessoa que está mais próxima, que está mais disponível. E aí a gente falando sobre a mãe, nesse caso aqui específico da pergunta do telespectador, se considera que 1 milhão de pessoas não têm esse diagnóstico e, portanto, 5 milhões de pessoas, se você incluir aí a família, podem estar envolvidas com esse ambiente esquizofrênico, porque os familiares sofrem muito também. Com certeza. Eu acho que a coisa mais importante para se aumentar esse diagnóstico é nessa fase da adolescência, que é a fase onde a gente tem a maior incidência de início da doença, prestar atenção nesses sintomas de isolamento do adolescente. Às vezes isso é confundido
com a questão da própria idade. É porque ele... Com timidez. Exatamente. Então, E essa questão das alucinações, doutor Samuel, algumas drogas provocam, têm efeitos alucinatórios. E na hora de identificar, pode se confundir também isso? Olha, a droga, ela pode provocar por si só sintomas psicóticos, mas ela pode ser também o fator que vai desencadear o início da doença. Então, realmente pode gerar um fator de confusão, somente uma avaliação psiquiátrica, às vezes até uma avaliação longitudinal, um acompanhamento para poder realmente fazer essa diferenciação e poder fechar o diagnóstico. Bom, aí a avaliação psiquiátrica é feita e a partir daí o encaminhamento para o tratamento. Não é uma doença que tem cura, porque é uma doença crônica. O paciente vai ter que conviver com essa doença para o resto da vida e fazer o tratamento até o resto da vida. Exatamente. Os medicamentos, eles não são anti-esquizofrênicos, eles são antipsicóticos. Eles têm o objetivo de controlar os sintomas e permitir que a pessoa leve uma vida próxima ao normal. Ainda assim, esses medicamentos eles vão tender a controlar mais esses sintomas positivos. Eles vão controlar a agressividade, as alucinações, vão melhorar a insônia. Mas os sintomas negativos, que é o embotamento afetivo, esse distanciamento, os medicamentos tendem a não ser tão afetivos. Daí que muitas pessoas, mesmo em tratamento, elas não conseguem desempenhar a sua funcionalidade como um todo, em relação ao trabalho, enfim, do ponto de vista social. Era essa pergunta que eu ia fazer, da interação social e também do distanciamento das atividades produtivas. As medicações, elas são muito pobres em relação a esses sintomas. Esses sintomas, eles são trabalhados de forma mais terapêutica, terapia ocupacional e a própria terapia psicossocial, digamos assim. O esquizofrênico, ele pode ser tratado como um louco, um doente mental que precisa de muitas vezes, já falou aqui também da questão da internação. O louco, essa palavra, ela tem um significado leigo. A gente pode dizer que louco é um comportamento que foge à média, que foge aos padrões. Então, você pode ter louco sem ser esquizofrênico, né? A pessoa faz loucura de amor, por exemplo. Mas o esquizofrênico, via de regra, ele tende a fazer comportamentos loucos, sim. Muito bem, nós conversamos aqui com o médico psiquiatra Samuel Rego sobre a esquizofrenia. E o importante é ficar atento, como o doutor Samuel falou aqui, aos sinais que aparecem geralmente na adolescência, com essa introspecção ou com essa sensação de que está sendo perseguido ou de agressividade. Você pode rever a reportagem e também a entrevista com o doutor Samuel no cidadeverde.com, na página do Notícia da Manhã, para tirar mais dúvidas. Muito obrigada, doutor Samuel. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. Olha, que tem gente que diz que já fez loucuras de amor, viu? Só rapidinho aqui em relação à questão da internação. A internação somente em último caso para pessoas que não estão recebendo tratamento adequado. Via de regra, com tratamento adequado, as pessoas hoje elas não têm mais necessidade de internação. Ok, doutor Samuel, muito obrigada. E que bom, né? Uma boa notícia.